O livro do Apocalipse começa com uma visão poderosa. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Ali, em meio ao sofrimento e perseguição, ele recebe uma revelação extraordinária. Ele vê Jesus glorificado. Mas o detalhe mais impressionante da visão não é apenas a aparência de Cristo. É onde ele está. João vê Jesus andando no meio de 7 candeeiros de ouro. E isso revela algo extremamente profundo sobre a igreja. O que são os 7 candeeiros? Quando João vê a visão, ele inicialmente não entende o significado. Mas o próprio Jesus explica no versículo 20. Os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Isso significa que os candeeiros representam a igreja na terra. Na Bíblia, a luz simboliza o testemunho do povo de Deus. Jesus mesmo disse: "Em vós sois a luz do mundo." Assim como um candeeiro ilumina um ambiente escuro, a igreja foi colocada no mundo para brilhar a verdade de Deus. Mas o ponto central da visão não é apenas os candeeiros. O ponto central é que Jesus está no meio deles. Ele não está distante. Ele não está observando de longe. Ele está caminhando entre as igrejas. A aparência de Jesus glorificado. João descreve Jesus de uma maneira impressionante. Ele diz que viu alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma longa túnica sacerdotal. Seus cabelos eram brancos como a lã, representando sabedoria eterna. Seus olhos eram como chama de fogo, indicando que nada pode ser escondido diante dele. Seus pés eram como bronze polido, simbolizando o julgamento firme. E sua voz era como o som de muitas águas, mostrando autoridade absoluta. Essa não é a imagem de Jesus como o homem humilde que caminhava na Galileia. Aqui vemos Cristo glorificado, o Senhor soberano da igreja. Jesus conhece a condição da igreja. Nos capítulos seguintes do Apocalipse, Jesus envia mensagens para 7 igrejas da Ásia. Em cada carta ele começa dizendo algo muito forte: "E eu conheço as tuas obras." Isso revela que Jesus conhece completamente a realidade da igreja. Ele conhece, na fidelidade, o amor, a perseverança, mas também os pecados escondidos. Ele vê quando a igreja está fria. Ele vê quando a igreja abandona o primeiro amor. Ele vê quando há compromisso com o mundo. Nada passa despercebido diante daquele que anda entre os candeeiros. Uma verdade profética muito importante. Existe algo muito profundo nessa visão. Antes de Deus julgar o mundo, ele começa avaliando a igreja. Por isso o Apocalipse primeiro apresenta as cartas às igrejas. É como se Jesus dissesse: "Antes de tratar com as nações, eu trato com o meu povo." Isso mostra que a igreja não está fora do olhar de Deus. Cristo está atento à condição espiritual do seu povo. O perigo de uma igreja sem luz. Em uma das mensagens mais fortes, Jesus diz algo alarmante. Ele diz: "Se não te arrependeres, removerei o teu candeeiro." Isso significa que uma igreja pode perder sua luz espiritual. Ela pode continuar existindo externamente. Pode ter prédio. Pode ter reuniões. Pode ter atividades. Mas sem a presença de Cristo, ela perde o verdadeiro propósito. A igreja foi chamada para ser luz no mundo. A aplicação para nós hoje. Essa visão não é apenas história. Ela fala diretamente conosco hoje. Cristo ainda anda no meio da igreja. Ele observa os líderes, os pregadores, os membros, os corações. Ele vê se nossa fé é verdadeira. Ele vê se estamos vivendo para Ele. Por isso a pergunta não é apenas: você frequenta uma igreja? A pergunta verdadeira é: Jesus encontra fidelidade quando anda no meio da igreja? Conclusão. A visão de João termina com um detalhe poderoso. Jesus segura 7 estrelas na mão direita. Isso mostra que ele tem autoridade sobre sua igreja. Ele governa. Ele protege. Ele dirige a história. E no final, Cristo é quem preserva a verdadeira igreja.
Por isso a maior segurança do cristão não está em instituições humanas. Nossa segurança está naquele que anda entre os candeeiros. Jesus, o Senhor da Igreja.